Olá, seja bem-vindo a mais um programa Resenha Literária. Convidando você já a se inscrever no canal, curtir esse nosso vídeo. Eu sou o professor Alisson Cândido e hoje nós vamos comentar sobre uma obra, uma peça também. Estamos comentando sobre a tragédia grega. Começamos lá com as epopeias homéricas, né? Não podemos fazer ainda aqui no canal uma análise um pouco mais detalhada de cada canto, por exemplo, da Ilíada, da Odisseia. Fizemos uma resenha, mas no geral recortamos alguns episódios que eu achei interessante, que eu achei mais adequado falar. Mas depois disso começamos um longo trajeto aí, uma longa caminhada pela tragédia grega. Muita gente começa a estudar a mitologia grega, a literatura grega pelas tragédias. Se você não viu nenhuma resenha, está chegando aqui, se inscreva no canal, clique aqui no ícone do canal, tem aí algumas resenhas já gravadas. Hoje nós vamos falar de uma peça, continuando a tragédia, falar de uma peça importante que muita gente já ouviu falar, sabe, da história, mas não sabe da sua localização dentro do universo da literatura grega. Né? Nós vamos falar da tragédia de Sófocles, chamada Édipo Rei. O rei Édipo, né, a tragédia Édipo Rei é uma tragédia muito conhecida, principalmente por causa do Dr. Freud, né? Uma interpretação que ele confere a esta peça, controversa, mas é uma interpretação que ele confere. E por causa disso, muitas pessoas têm contato com a tragédia de Sófocles. Só que Édipo é a primeira peça de uma trilogia. Veja só, o que nós vamos fazer aqui no canal. O Sófocles escreveu 3 peças, que chegou até a gente, a respeito de Édipo, do ciclo tebano. Né? É um dos assuntos que estão em voga, né? Com relação que estão em voga na literatura grega, né? Que acontece, que são ditos, né? Na literatura grega. Ciclo tebano, o ciclo de Argos, que acontece em Argos, e tudo que se refere à Guerra de Troia. Tudo isso aí são os clássicos. Tem, por exemplo, de Ésquilo, nós vamos gravar aqui no canal, a peça Os Persas, que foge um pouco do que é isso aí, desse ciclo tebano, por exemplo. O que nós vamos fazer aqui no canal? Hoje nós vamos falar sobre Édipo Rei, a primeira peça, e a segunda, Édipo em Colono. Então hoje é resenha literária de 2 peças. Édipo em Colono costuma ser uma peça um pouco negligenciada, mas eu acho ela fundamental, muito importante. Depois, ao invés de nós passarmos para a terceira peça de Sófocles, que é a Antígona, nós vamos fazer uma incursão de Ésquilo no meio, que é a peça 7 contra Tebas. Vocês vão entender por quê, depois a gente fala do Antígona. Vamos lá. A história de Édipo, conhecidíssima. O que acontece lá na peça? Naturalmente nós pensamos assim, Édipo, todo mundo conhece essa história. Resumidamente, né, as pessoas falam assim, Édipo matou o pai e casou com a mãe. Só que tem um fator intrigante nisso aqui, que é o fator da falta de consciência, a falta de visão com relação aos fatos que acontecem. Édipo é o seguinte, o seu pai, Laio, recebe uma profecia de que o seu filho vai matar e desposar a sua esposa, no caso a mãe do Édipo. Só que a peça não começa assim. A peça começa com Édipo já rei de Tebas, e sendo rei de Tebas, ele percebe que há uma praga, algo que por cima de Tebas que impede Tebas de progredir. Tebas está vivendo um tempo de trevas. Então, o que Édipo como um rei, e assim, dito até por muitos como sábio Édipo, manda chamar lá o vidente, uma espécie de profeta, né?
E esse profeta, esse vidente, vem até Édipo e fica meio resistente em dizer para Édipo. Então, Édipo pergunta, o que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo esse momento difícil aqui? O vidente começa a falar um pouco em enigmas e aquilo vai estressando um pouco Édipo, porque Édipo percebe que ele não quer falar. E Édipo acha aquilo um descaso com a própria cidade. Então, o que o Édipo faz? Ele vai apertando, 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 até que o vidente diz assim, ó, na verdade, o que acontece? Você é a causa dessa desgraça. Édipo acha aquilo um insulto. E como quem vai chamar esse vidente, né, é o seu cunhado, ele acha que o seu cunhado está tramando contra ele. Na verdade, o seu cunhado é seu tio, né? Vou falar pra pensar, né? Cunhado e tio ao mesmo tempo. Está tramando contra ele, no fundo, que é tomar dele o trono. E há uma certa revolta, porque o vidente não conta para ele assim o porquê disso. Né? Aí depois de um tempo, Édipo, mais uma vez, vai escutar, né, o que está acontecendo, e aí ele escuta de fato o relato dos fatos, né? Mas sem dizer assim, ó, você fez isso e aquilo. Ó, quem fez isto fez isso, isso e aquilo, que aí conta o fato, do fato que aconteceu de fato com o Édipo. E ele se reconhece nisso. Ó, o rei daqui, que é Laio, ele, beleza, Laio, mas ele não sabe quem é Laio. Ele sabe das histórias. Não tem uma foto de Laio para ele ver. Sabe, ó, quem que é Laio? Ah, Laio foi rei daqui de Tebas. O primeiro esposo de Jocasta morreu. Foi morto. Mas como é que ele foi morto? Ninguém conta. Por quê? Porque o único que foi testemunha, estava lá, que voltou para Tebas, quando Édipo assume para ser rei de Tebas, ele pede para não trabalhar mais lá no palácio, para trabalhar em outro setor. Ah, vou trabalhar aqui no campo. Não quero trabalhar por causa de Édipo. E aí a história, ó, o que aconteceu foi isso e aquilo. Ó. Eu estava vindo lá e com a sua comitiva, encontrou um homem no meio do caminho, empurramos esse homem para o canto, né? Esse homem depois matou lá e mais um monte, um só escapou. E na sequência, né, esse Édipo, no caso, vê a esfinge, é um animal mitológico, desvenda o enigma da esfinge, desvendando o enigma da esfinge, ele tira uma praga de Tebas. Por conta disso, os tebanos... O enigma é conhecidíssimo também, né? Qual que é o animal que de manhã caminha sobre quatro patas, ao meio-dia sobre duas patas e à tarde, à noitinha, sobre três patas. Então, o ser humano, Édipo já sabe disso. Por quê? Porque quando Édipo, o pai dele, manda matá-lo, né? Antes ele fere a sua perna. E Édipo, o nome Édipo tem essa conotação de que o sujeito que não consegue andar bem, né? Problema nas pernas. Então, Édipo tem esse problema nas pernas, sabe muito bem disso e desvenda a esfinge. Consegue desvendar o que está acontecendo na esfinge, o enigma da esfinge. Com essa esfinge, né? Ou me desvenda, ou me decifra, ou eu te devoro. E decifrou, não vai devorar. Ela liberta ali, sai da cidade de Tebas. Por conta disso, ele vai desposar Jocasta, uma rainha viúva, e ali vive, tem filhos, né? Tendo os seus filhos, e passando esse tempo todo, Édipo percebe ali, né, como eu disse no início, essa praga, e aí ele reconhece como ele, o causador dessa praga. E aqui entra um ponto importante, que é uma questão para os gregos, né? É o grande temor dos gregos, né? Matar o pai e casar com a mãe, né? Ter relação sexual com a mãe. Esse é um grande medo que o grego tem, o grego antigo, né? É uma das grandes pragas, é uma das coisas mais temidas pelos gregos, que ali é de fato ser manuseado, né? Ser um fantoche nas mãos dos deuses, né? Porque você teme demais isso, mas se os deuses assim quiserem, já era, não tem o que fazer. Essa é a ideia aqui, esse é o medo, né? O Édipo, como penitência, né? A reparação disso, fura os seus dois olhos. Eu não vou vir aqui, né? Quero ver mais. Então, com isso, sim, alguns tentam meio que
convencer Édipo a não sair da cidade. Ele quer sair da cidade, vai morar nos campos. Outros são a favor mesmo de Édipo sair, né, dali. Então, a peça termina assim. A peça Édipo Rei, vale a pena demais ler. Né? A peça é uma peça assim que você às vezes lê uma peça, lê uma obra de literatura, dependendo do texto, você começa a ficar um pouco cansativo. Mas a obra do Édipo, ela te instiga a ler mais. Você está querendo saber mais da história. E aí nós vamos falar da segunda parte, que é Édipo em Colono. Antígona, depois vai ter o nome da uma das peças de Sófocles. Antígona acompanha o pai. Ismênia é uma irmã de Antígona, filha também de Édipo. Édipo tem 4 filhos, né? Um deles é Polinices, né? O Polinices vai aparecer nessa peça Édipo em Colono. O seu irmão, que permanece em Tebas, um dos irmãos, os irmãos permanecem em Tebas, os dois, só que tem uma briga, né? Polinices é o mais velho, tô pensando, Polinices vai assumir o trono do pai. Só que o filho mais novo não aceita e toma o trono. Então há esse revanchismo aí. Édipo em Colono tem, por baixo dos panos, essa ideia. O seu tio, que na verdade também é o seu cunhado, né? Só um parênteses, no final da peça de Édipo Rei, a sua esposa e mãe se mata também, depois que ela se lembra da peça. Porque na cabeça de Jocasta a criança está morta, sabe? Na cabeça de Laio também. E o Édipo cresce acreditando que o pai dele de verdade, né, o pai biológico, é o que adota ele, né? E por isso ele foge da cidade de Corinto, porque ele sabe da profecia de que ele vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Só que aí ele fala assim, ó, me livrei da praga. Por quê? Porque eu fugi da cidade de Corinto, meu pai ficou lá, eu tô casado com uma outra mulher aqui que eu não conheço, né, assim, não é minha mãe. Essa é a ideia do Édipo. E Jocasta acredita também que Édipo, seu filho, tá morto há muito tempo. Laio também nem contava com isso, e por aí vai. Então, para ver o jogo dos deuses, né? Não tem muito controle. Se os deuses quiserem, não tem jeito de se livrar. Então, beleza. Voltando aqui ao Édipo em Colono. Chega em Colono em que sentido? Porque Colono? Colono ali estão na região circunvizinha de Atenas, e lá em Atenas tem o rei de Atenas. Me fugiu o nome aqui agora, o rei de Atenas. Mas ele é um rei, assim, bastante bem visto, né? Muito bem visto pelos seus súditos. E Édipo sabe disso, né? Édipo chega, não está enxergando, para em um território que é considerado sagrado para os colonos, pedem para que ele saia dali, ele invoca que o rei venha falar com ele. Com muita relutância, eles vão lá e chamam o rei vem dar uma assistência a Édipo, e Édipo pede a ele que o ajude com uma promessa de que a morte de Édipo traria se Édipo ficasse ali e morresse ali, né? Essa ajuda traria certas recompensas para a cidade de Atenas. Ele ajuda, só que nesse intervalo de ajuda, vai lá e volta oferecendo, mais para frente está oferecendo sacrifício, nesse intervalo o rei está oferecendo sacrifício para os deuses. O seu tio, o seu tio e cunhado ao mesmo tempo de Édipo, tem esse parênteses, Édipo tem sempre esse conflito aí de identificação dos familiares, vem e quer chamar Édipo para voltar para justamente resolver o problema dos filhos. Por quê? Polinices, né, o seu filho mais velho, ele sai de Tebas e vai para Argos, que depois viria a ser a terra, né, de Agamemnon. Édipo, a história de Édipo é muito mais antiga do que a cidade, a questão de Troia, de Agamemnon, de Argos e tudo mais. Ele vai para lá, se refugia lá e está armando uma situação, juntando reis para invadir Tebas e reivindicar o trono, lutar contra o próprio irmão. Isso aí está sendo colocado. E qual que é a ideia do seu tio?
venha comigo para resolver isso. Você sabe que você vem. Ele não quer. Vai embora, não vou voltar para lá, prometi não voltar mais, tal. Então eu vou levar uma das suas filhas. Eu vou levar. Ele passa a mão na Ismene e na Antígona, né, quer levar as duas filhas de Édipo. E Édipo começa a lamentar, né, a lamuriar aquilo ali, até que ele manda chamar o rei. Né? O rei vem, e muita resistência, né, com relação ao tio de Édipo. O rei monta uma comitiva e vão resgatar as irmãs. Resgatam as irmãs. Volta, Édipo fica muito contente. E Édipo é conduzido a um campo junto com o rei. E lá na condução desse campo, Édipo morre. A morte de Édipo é um negócio intrigante, porque na peça ninguém sabe muito bem como é que Édipo morre. É como se Édipo fosse assunto ao céu, sabe? Uma luz brilhante, né? Um branco muito forte, sem conseguir ver. E o túmulo, e ninguém pode mais chegar perto do túmulo de Édipo. Tem esse ponto interessante, importante. Então, sobre a morte de Édipo, pairam muitas coisas, e há uma ideia de que Édipo é um sujeito assim, muito grande, muito privilegiado, muito sábio, e que, apesar das desgraças, ele soube viver de uma forma, tentar se redimir disso tudo. Uma reflexão importante com relação a isso aqui é com relação ao destino, com relação às coisas imponderáveis, com relação a coisas que você não tem como medir, não tem como. E com relação aos grandes medos, né, da, da vida, e que dependendo da situação você corre dos seus medos e de fato você está correndo em direção a, e não ao contrário, como foi o caso de Édipo, fugiu da cidade de Corinto para poder se livrar aqui. E ao mesmo tempo, ele se livrar né, da tragédia que é anunciada pelos deuses, mas ao mesmo tempo tem o elemento da busca pela sabedoria, pela mudança, né, por uma espécie de conversão ao bem e à vontade dos deuses, né, uma devoção aos deuses depois disso tudo. Muito bem, a gente volta depois, né, próxima resenha sobre Sete contra Tebas, que é de Ésquilo, não é de Sófocles. Édipo rei e Édipo em colônia de Sófocles. Depois a gente volta com a Antígona e amarra essa ideia. Vou fazer uma tetralogia aqui, mas não é uma tetralogia dos autores, mas é nossa aqui que nós estamos para poder entender melhor do que se trata esse ciclo tebano aqui narrado por Sófocles e por Ésquilo. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, divulgue, né, compartilhe com outras pessoas e comente aqui sugestões, tanto de resenha de livros, né, de literatura, no caso a nossa resenha literária, ou de temas, né, de filosofia, de teologia, de artes literárias, educação clássica e tudo mais. Tudo bem? Então, fique com Deus e até a próxima.